Olá, seja bem-vindo a mais um Rondocast. Hoje, Rondocast Saúde, hoje é sexta-feira, né? Dia de falar de saúde e pensar na saúde durante o final de semana, gente. Bom, hoje o nosso tema é bastante interessante, porque toda vez que a gente fala de saúde, a gente cita o estrangulamento do sistema de saúde, que está, no caso de Porto Velho e Rondônia, na questão do atendimento a urgências e emergências, né? A gente continua sonhando com um hospital de emergência e urgência, quem sabe um dia ele saia, se torne realidade, né? Saia aí do plano do imaginário. E o nosso João Paulo II e as unidades do interior que dão pronto atendimento também vivem estranguladas, né? E esse estrangulamento está diretamente associado a quê, gente? Aos acidentes de trânsito, a gente sabe disso. A maior parte das emergências derivam de acidentes de trânsito, né? E também agressões, problemas aí de uso de armas, essa coisa toda, mas acidente de trânsito é um negócio que está sempre pegando e exigindo do poder público a adoção de políticas diversas, né, para resolver isso daí. Uma das políticas que caracterizou os últimos anos foi a adoção da chamada Lei Seca, né? Modificou o nosso Código de Trânsito brasileiro para tornar crime mesmo a pessoa dirigir alcoolizada. A ciência, como sempre, ela está contribuindo aí não apenas na elucidação, né, de ilícitos, acidentes, mas também na prevenção disso daí. E uma das questões que deve ser atacada quando se fala de segurança no trânsito, portanto, prevenção de acidentes, é o uso da bebida alcoólica. No termo técnico, né, alcoolemia, ou seja, álcool no sangue, o índice de álcool no sangue. E hoje eu converso aqui com um doutor em química, professor Arthur Santana, que é também perito criminal, ou seja, tem uma vivência nessa questão, acredito, de acidentes, né, de trânsito, e na investigação das causas dos acidentes. Nós temos causas, obviamente, ambientais, ruas mal sinalizadas, né, asfaltos de má qualidade, enfim, temos situações diversas que contribuem para os acidentes. E temos também os comportamentos que contribuem para o acidente. Um deles é o uso de álcool. Então, hoje vamos conversar aqui sobre essa questão, que foi objeto, inclusive, de um artigo científico do qual o professor Arthur Santana é coautor, mas vamos abordar outros temas relacionados a isso daí, e isso tem tudo a ver com saúde, conforme nós falamos. Porque se a gente conseguir reduzir essa demanda de atendimento médico-hospitalar que deriva dos acidentes de trânsito, olha, a coisa já fica mais fácil de resolver. Doutor Arthur Santana, seja bem-vindo ao nosso Rondocast. Eu tive o prazer de assistir uma palestra sua e foi ali que eu vi a importância, né, do trabalho que vocês da perícia, né, hoje fala polícia técnica e científica, tem uma superintendência própria, né, separado dentro da estrutura nossa policial, e o papel da perícia não apenas aquela questão de responder quesitos, né, de esse sangue é de fulano, mas até de pensar a dinâmica, né, dos crimes, né, que acontecem. Então. E acredito que no que se refere aos acidentes de trânsito não seja muito diferente, né? A perícia não vai só examinar se o sangue que está ali é da vítima ou não, ela vai também conseguir pensar, né, como é que os acidentes se deram. Doutor, álcool tem sido um problema ainda frequente nos acidentes de trânsito na nossa Porto Velho, na nossa Rondônia? Com certeza, seu Edson. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui, dizer que é uma honra falar com o pessoal de casa, o pessoal falar um pouco sobre o estado de Rondônia, sobre Porto Velho, sobre perícia criminal, né? Então, para mim é uma satisfação, eu gosto bastante do tema, né? É do meu dia a dia, exame de alcoolemia é do meu dia a dia, é minha atividade fim. Sim. Né? Então, é algo que eu faço os exames. Então, é super importante. E já antecipando um pouco, a gente pode dizer que, de fato, é um problema sério no estado de Rondônia.
né? Sim. O uso do álcool e direção tem causado inúmeros acidentes. Doutor, parece que as estatísticas tiveram uma queda e voltou a crescer. Parece que alguns anos atrás deu uma baixada e ressurgiu depois da pandemia. Se a gente analisar um pouco os dados do próprio Detran, né, a gente vê que, a gente olhando os últimos 5 anos, 2020 a 2025, a gente vê que houve um aumento no número de acidentes com vítimas, né, não necessariamente as vítimas, alguém daqueles acidentes faleceram, né, ou seja, tiveram algum tipo de lesão naqueles acidentes. E geraram alguma demanda para o sistema de saúde, Sim, né? muito provavelmente, com certeza, né? Muito provavelmente. E já com relação aos acidentes com vítimas fatais, ou seja, alguém faleceu naquele acidente, alguém morreu, a gente pode dizer que o número ficou, 2020, 2021, ficou lá em torno de 380, 390 mortos, né? A partir de 2022, esse número já cresceu e ficou na casa de 410, 420. Sim. Né? Então, esse número ele não diminuiu a princípio, né? Ou seja, as mortes, segundo o próprio Detran, né? Se a gente olhar, a gente for pesquisar lá no anuário de estatísticas de acidente de trânsito do Detran, vocês vão acessar aí e vão poder ver que esses dados eles estão meio que constantes. Contudo, se a gente for ver lá no Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai trazer já um dado muito importante, que o próprio legislador, ou seja, as pessoas que fazem a lei, preveram esse tipo de erradicação de crime, ou seja, o senhor falou em saúde, falou em criação do hospital, falou em geração de cuidado, né? Então, o próprio legislador, ele previu isso no Código de Trânsito Brasileiro, né? Se a gente olhar um pouquinho lá, ele vai ter uma previsão, se comparando os dados de 2020, ele prevê que em 10 anos, ou seja, em 2030, Sim. que se tenha uma redução de 50% nas mortes causadas por acidente de trânsito. Então, é algo que, assim, o poder público ele precisa tomar uma iniciativa. E o que a gente está vendo é que não está havendo essa diminuição. Deveria se estar caindo, mas não está. Né? Então, a gente percebe que houve até um aumento após 2020, 2022 e 2023, 2024 e 2025. Aumentou com relação a 2020 e 2021. O que não deveria acontecer, já que a própria legislação está trazendo uma previsão de que quer que esses acidentes diminuem pelo menos 50%. Segundo uma citação que os senhores trazem aqui nesse artigo, né, sobre a epidemiologia da alcoolemia no trânsito em Rondônia, ele tem um duplo efeito, né, um efeito desinibidor, que dá coragem, deixa a pessoa eufórica e tal, e mais disposta até a dirigir embriagada, né? Ela não vai ter tanta aquela censura antes dela beber, né? Depois que ela bebe, ela... o outro efeito é a perda, né, de reflexo, diminuição, né, de reflexos, de capacidade, portanto, de conduzir automóvel. O que tem sido mais letal desses dois aspectos aí? Seu Edson, de pronto a gente pode ver que os dois são perigosos, né? Mas se a gente for analisar a droga, porque o álcool ele é uma droga, ele é uma droga lícita, ou seja, é permitida a sua venda com algumas restrições, né? Tem restrição quanto à idade, por exemplo, né? Que tem que ser maior idade para poder comprar as bebidas. Mas o álcool, né, é uma droga que ela é classificada como depressora do nosso sistema nervoso central. Ou seja, ela é uma droga que atua no nosso sistema nervoso central e ela deprime esse sistema nervoso central. E quais são as principais características dessa depressão? Perda de capacidade de direção, reflexo, capacidade de reação diminuída, né? Todos esses fatores, eles contribuem para a incapacidade de direção de um veículo, né? Porque para dirigir um veículo, a gente precisa de uma reação rápida, uma resposta rápida. A gente está a altas velocidades, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Só que em doses iniciais, o álcool, ele causa essa sensação de desinibição, ele encoraja, né? Ele dá essa euforia inicial. Então, em doses iniciais, tem essa sensação, essa falsa sensação. Sim. Né? Mas, por isso que jovens, né, em baladas, eles acabam que tem essa questão de, tomam uma bebida, 2, 3, e já estão um pouco mais desinibidos para dançar, para paquerar e tudo mais.
Mas se ao continuar consumindo álcool, vai começar a aparecer esses outros efeitos que é da depressão. Então é muito perigoso, porque a gente não pode em nenhum momento dirigir e tomar álcool. Então, ou você dirige sem tomar álcool, ou você bebe e não dirige. Sim, porque vamos considerar aqui, né, doutor, aquela questão do dolo eventual, né, o pessoal que faz racha, esses negócios. Sim. A questão da culpa consciente, né, eu sei que meu carro não tá bom de freio, mas eu acho que eu, né, já dirijo há tanto tempo, vou conseguir e tal, né. Então, que são situações distintas, né, mas que trazem uma responsabilidade para a pessoa. Diferente do acidente pelo acidente mesmo, né, é bem diferente. Porque tem esse fator comportamental muito forte, né? E a gente coloca também que a pessoa, quando ela está alcoolizada, dirigindo, ela pode até sair incólume ao final da direção, mas ela pode provocar acidentes para terceiros, não é? Levando os outros a uma situação de insegurança, de perda até de capacidade de dirigir, porque ela vai ter comportamentos na via que vão perturbar, né, a tranquilidade dos outros, né? Então, a minha pergunta ao senhor, porque assim, o senhor é perito criminal, né? A gente sabe que o perito, por mais que ele tenha uma formação especial, hoje só atua na alcoolemia, né? É perfeitamente compatível com a sua formação, né? O senhor que é químico, doutor em química, né? Mas a gente sabe que no dia a dia do perito, mas início de carreira, que vai para a cidade do interior, né? Ali ele tem que fazer... Ele tem que fazer de tudo um pouco, né? Sim. Então acredito que o senhor não ficou só na alcoolemia, pelo menos não no começo da carreira. Então como é que é, doutor? Assim, porque os acidentes eles vão ter fatores ambientais, fatores comportamentais, mas os fatores comportamentais não são só das pessoas diretamente envolvidas, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, eu vi um caso agora recente, em Porto Velho, agora esses dias, um senhor idoso foi atravessar a rua, aí o motociclista que morreu. Sim. Ele foi para o hospital. Acho que foi essa semana, inclusive. Exato, né? Sim. Quer dizer, a imprudência dele causou a morte de um terceiro. Sim. Não sei se ele estava alcoolizado, não estou falando isso. Mas digo assim, a imprudência foi dele, na forma de atravessar, né? Então, a gente vai perceber que essas pessoas, né, vão... E eu achei muito interessante nesse estudo epidemiológico, por exemplo, ele pegou uma estratificação por dias da semana, né? Que ocorre mais e que ocorre menos, né? E o que isso revelou, essa estratificação por dia de semana? Porque os comportamentos mudam, né? Sim, claro. Respondendo mais recente, né? Se a gente falar com relação a esse estudo, a gente fez esse estudo e vem fazendo esse estudo, né? Há um monitoramento, então. Há um monitoramento do nosso setor de toxicologia dentro da Polícia Científica de Rondônia. Né? A gente fez esse trabalho, esse artigo que o senhor cita, ele é de 2025, os dados de 2025, mas a gente vem acompanhando esses resultados desde 2024, né? E o que a gente percebe é que os finais de semana são mais intensos. É onde o pessoal ele tá querendo se divertir, aí se excede um pouco, bebe e não utiliza um aplicativo, por exemplo. Né? Utiliza o carro próprio para ir para uma festa, para voltar de uma festa. Então, o que a gente tem percebido é que os finais de semana, principalmente sexta, sábado e domingo, tem acontecido. Em 2024, a gente percebeu que no sábado foi um maior índice. Já em 2025, o domingo foi um maior índice, né? E aí, muito provavelmente, é aquela madrugada, né? Do sábado para o domingo, né? Ou então da sexta para o sábado. Então, oscilou ali, mas permaneceu nos finais de semana. Então, é onde a gente até sugere que o poder público ele foque com atenção mais nos finais de semana, né? A gente auxilia o poder público com esses dados, exatamente fornecendo de que, olha, nos finais de semana, a gente precisa dar um foco maior nas blitz de trânsito. Sim. Então a gente subsidia nesses dados nesse sentido também. E se a gente for falar um pouco sobre perícia, né? A perícia criminal, ela é um conjunto de procedimentos que utiliza de ciência, né? Principalmente da criminalística. Então a criminalística, o que é a criminalística, né? Ela é uma ciência que utiliza de todas as matérias como física, química, biologia, engenharias. Então ela é um compêndio, né, de ciências que é aplicado no âmbito da criminalística, né? No âmbito de subsidiar um eventual crime. Né? A gente não pode categorizar que é um crime porque a gente busca
talvez incriminar uma pessoa com aqueles vestígios, aquelas evidências, mas a gente quer também, muitas vezes, inocentar, né? Então, a gente não tem partido, a gente não quer, de fato, incriminar, causar, buscar um culpado, mas sim a gente quer fazer o nosso papel e buscar a verdade. Essa é a nossa principal lema dentro da perícia criminal. A gente busca o conhecimento para trazer a verdade, né? Embora ela possa incriminar, embora ela possa, muitas vezes, inocentar aquela pessoa. Tá? Então, se a gente falar de um pouco de acidente de trânsito, a gente vê que a gente tem, nos acidentes de trânsito, a gente tem diversos fatores. Como o senhor falou, fatores ambientais, né? A gente tem condições da via, a gente tem a iluminação pública, muitas vezes é um fator que é importante na causa de um acidente de trânsito, né? A gente tem as condições da via, a gente já citou, né? A gente tem também as próprias condições dos veículos, condutores, né? A gente tem a capacidade de direção. Aquela pessoa, ela tinha capacidade de dirigir? Ela estava sob efeito de álcool? Não estava sob efeito de álcool? Estava sob efeito de drogas? Então é muito importante a gente falar também que a nossa lei, o Código de Trânsito Brasileiro, ele não só proíbe o álcool, ele proíbe substâncias que alterem a capacidade psicomotora. São substâncias que atuam no sistema nervoso central. Benzodiazepínicos, muitas vezes aquele Rivotril, aquele clonazepam, né, que o pessoal costuma usar, né? Eles que não têm um controle e uma indicação médica, as pessoas que tomam por si próprio, né, que fazem lá o uso inadequado, o uso off-label, né, que a gente chama, essas pessoas, elas podem, dependendo da dose que estejam tomando, alterar sua capacidade de direção e ocasionar um acidente de trânsito. E se chegar lá na toxicologia, a gente vai encontrar essa substância no organismo. Seja ela cocaína, maconha, né? Seja ela um benzodiazepínico, um êxtase, né? Que é uma substância que é um estimulante do sistema nervoso central, diferente do álcool, que é depressor, né? Então, a gente tem diversos fatores que alteram a capacidade de direção. Tá? E isso é importante. A perícia, ela usa desses vários artifícios para encontrar a causa do acidente. E aí faz diversos cálculos, né, matemáticos para se encontrar a velocidade do veículo, a posição, determinar a dinâmica, que é a dinâmica que vai dizer quem foi o causador do acidente, quem deu causa, quem não deu, né? Então, alguém infringiu alguma lei de trânsito, né, fez uma ultrapassagem no momento errado, né, fez uma conversão à direita, à esquerda no momento errado, né? Então, tudo isso é importante e conta no laudo de perícia de acidente de trânsito. Doutor, quando a gente fala do álcool, né, o álcool é sempre aquele problema, que é uma droga social, né? Ele é aceito, ele é, né? Alguns cultos religiosos até o utilizam, né, durante suas reuniões religiosas. Então é sempre um pouco mais difícil, né, a gente controlar. A droga ilícita, não é para usar nunca, dirigindo ou não, a pessoa não deve usar, né? E os remédios, eles ficam entre um e outro, né? Porque o remédio é para ser utilizado primeiro, segundo a posologia, né? É o primeiro ponto, né? E às vezes as pessoas exageram, né? Além da questão da posologia, vamos lá para o bom senso também, né? Se eu sei que eu estou usando uma medicação que traz o efeito tal e tal, eu não vou, né? Eu vou me comportar de uma maneira que não põe ninguém em risco, inclusive não a mim mesmo, né? Então tudo isso vai remeter a uma questão de educação, né? Uma educação, não digo nem para o trânsito, é questão de educação mesmo em geral. Para a né? sociedade, né? Para a sociedade, né? Então, e nesse aspecto aí, doutor, como é que o senhor avalia hoje a atuação do poder público? A gente vê umas blitz educativas, né? Mas o que eu observo assim, é que é uma ação com o mesmo formato, que se repete, e isso pode levar a duas coisas. Primeiro, a banalização, né? A pessoa olha para aquela blitz ali e tal, e ela já tem uma reação que bloqueia a aceitação da mensagem que se pretende passar, né? Isso pode acontecer. E além dessa questão da pessoa ter essa reação aí, né, adversa à ação educacional, nós temos também, assim, eu não sei como é que está a avaliação de resultados dessas ações, porque eu acho que toda vez que você envolve recurso público para fazer alguma coisa, você tem que ter uma aferição de resultados, né, indicadores e tal. Então, como é que o senhor tem chegado ao seu conhecimento, assim, essas ações
se apresentam como educativas, né? Elas têm trazido resultados palpáveis? Certo. Olha, dados concretos eu não tenho agora, né, sobre esse assunto, mas o que a gente percebe é que quando a Lei Seca ela foi implementada no Brasil, né, existia uma fiscalização bem rígida para cumprir a lei, né? E naquele momento a gente percebia que de fato esses números eles caíam. Sim. Né? E aí, com o passar do tempo, foi verificado que foi introduzido um pouco dessa cultura, né? Nesse momento veio o quê? Veio a inserção dos aplicativos de transporte, né? Uber, aqui Urbano Norte, né? Vários outros aplicativos que tem, e veio entrando e facilitou o acesso à população a não mais utilizar o carro mesmo estando alcoolizado. Sim, sim. Só que nesse momento a gente tem que analisar. Será que é necessário eu continuar com as mesmas quantidades de blitz? Pode ser que nesse momento, com a diminuição, eles possam ter revisto as políticas públicas, obviamente, isto exige tudo muito custo, ações, né, e tudo mais, operações, as operações têm um custo, talvez eles tenham diminuído e talvez isso tenha contribuído para uma crescente de novo. Né? Talvez seja o momento do poder público reolhar esses dados, né? Voltar com investimentos nesse setor, reforçar campanhas públicas, políticas públicas para a sociedade tomar consciência. A gente vê que em exceção de outras gerações também, né? Cada ano que passa, outras gerações vão tomando, tendo a permissão para dirigir, né? Que é através da nossa Carteira Nacional de Habilitação. Então, isso aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado e reavaliar. De fato, eu não tenho acesso, mas o que eu percebo é que existe essas blitz, né? No dia a dia, eu acompanho aqui na cidade, existe essas blitz existem. Muitas vezes nos mesmos locais, então o que acontece? A população já sabe onde acontece, o horário que acontece, né? A gente precisa talvez de dar uma mudada, né? De como é que está acontecendo essas operações, né? Existe também, a gente sabe, infelizmente, grupos de WhatsApp que acabam compartilhando localizações, então essas blitz, e isso prejudica muito o controle e a segurança do trânsito. Né? Acho que a gente tem que parar com esse tipo de publicidade, né? De permitir esse tipo de atitude. Né? Se chegou esse tipo de coisa, não faça parte disso, porque isso só atrapalha, né? Porque não é só a sua segurança, mas a segurança, né, do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega, do seu esposo, da sua esposa. Então, acho que assim, dos nossos familiares. Então, isso aí é importante. A gente precisa olhar e entender que não é só um fator de segurança, é um fator, como o senhor falou, a gente está aqui no tema de saúde, né, no podcast, mas a gente acaba que sempre são temas interligados. Saúde, segurança, né, educação. Então, isso a gente percebe que precisa estar cada vez mais integrado. Bom, nós vamos para um primeiro intervalo aqui do nosso Rondocast de hoje, lembrando a você que o nosso podcast aqui, ele é uma ação do projeto Imprensa Cidadã, do nosso Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, entidade criada em 2005, e tem por objetivo garantir o seu direito à informação de qualidade, e garantir também a nossa liberdade de imprensa, né? Então é muito importante que você colabore fazendo esse nosso trabalho chegar a mais pessoas. Então compartilhe, comente, ative o sininho, se inscreva no canal, e você que está acompanhando pela TVC Amazônia, a nossa antiga TV Cidade, ou pelo Com Brasil, né? Você tem aí o QR Code, então já salva esse QR Code, tá? Que ele vai levar você para a nossa playlist de saúde. Você vai encontrar esse programa e outros que nós fazemos abordando saúde, sempre às sextas-feiras aqui no Rondocast. E agora vamos fazer um intervalo, vamos para o cafezinho, né? TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Sites não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor.
O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. E nós continuamos aqui então com o nosso Rondocast Saúde. Hoje, sexta-feira, entrevistando o Dr. Arthur Santana, doutor em Química, perito criminal do nosso estado de Rondônia, dos quadros da nossa Polícia Técnica e Científica, e que está conversando conosco sobre álcool no trânsito e outras substâncias também, né? Que não é só o álcool que compromete a capacidade das pessoas de conduzirem seus veículos, né? Doutor, nesse trabalho que o senhor é um dos autores, né? Esse trabalho de epidemiologia da alcoolemia, vocês trouxeram então uma estratificação por dia de semana, é um dado importante que tem dias que as pessoas, né, bebem mais, dias que bebem menos. Mas há também estratificação em relação a sexo, idade, ou quais os outros dados assim que chamam a atenção? Quem é que bebe mais no trânsito? É homem ou mulher, doutor? Ou empata? Não, né? A gente tem uma prevalência muito grande de homens, né? Cerca de 90%, né, dos acidentes de trânsito com as vítimas fatais que envolvem, né, alcoolemia, né, ou seja, aquelas pessoas que positivaram para álcool, 90% desses casos eram condutores homens. Né? Isso é um dado mais que alarmante. Sim. Então a gente prevê que há um predomínio do sexo, né, de que ele de fato é algo que deve se atentar, o poder público deve olhar, opa, quem é que realmente está conduzindo e utilizando álcool dirigindo, né? Então são os homens. Então vamos focar nesses homens. Doutor, vamos considerar que é um fator cultural também nisso daí, né? Total. Porque o homem na nossa sociedade, né, do jeito que ela é, não estou aqui me posicionando em relação a causas de minorias e causas identitárias, nada disso, mas a gente vive numa cultura do macho predador. Né? Isso é inegável. Né? Você pega a ocorrência policial, quantos estupros tem de mulheres que estupraram homens? Não existe. Né? Então a gente tem essa cultura do macho predador. Nessa cultura do macho predador é mais comum, né, que o homem se alcoolize, que faz parte da noitada. Ele se desinibir para ir para cima. Sim. Está associado à ideia de se desinibir. Sim. Já na mulher, a bebida está associada à ideia de se fragilizar, porque ela já é, né, mais vulnerável em relação ao homem, né? Então ela já tem, acho que aquele controle mais dela não se alcoolizar tanto, porque ela se vulnerabiliza diante do sexo masculino, né? Isso, gente, dentro dos padrões dominantes aí de homem e mulher, né? Obviamente. Então, eu acho que isso aí a gente até consegue entender, que realmente a mulher deve beber menos, deve ser um comportamento menos comum, né, na mulher. A mulher sofre, a gente pode falar, ela sofre até para isso, né? Porque a gente vive uma sociedade tão machista, né, que a mulher ela tem medo de se divertir. Sim. Porque, como o senhor falou, ela vai estar mais fragilizada, mais vulnerável a ações do homem, né, que não consegue se conter, né, e não consegue muitas vezes respeitar, né, as mulheres, né, no ambiente de festa, no ambiente de trabalho, no ambiente de seja lá onde for, né, acaba que existe esse tipo de situação. Então é algo que a gente, assim, a gente entende, né, que o homem é o que está consumindo mais, mas a gente vê esse dado tipo assim, cara, mas por que, como o senhor falou, olha o pensamento que o senhor está tendo, né? A gente percebe que é um pensamento que, poxa, a mulher nem esse direito, digamos, não de morrer, obviamente, né, de dirigir alcoolizado, mas de beber, né, sim, dirigir, ela já se priva, né, por natureza ela se priva. Então a gente já, é um dado meio que preocupa, né, porque até nisso a gente está percebendo que existe um pouco, né, do machismo estrutural que existe na sociedade. Sim, né? O homem, né, se sente mais à vontade, isso, né, para beber. De fato, o homem, ele tem ele dirige mais veículos do que a mulher. Também, né? Então a gente já percebe que existe uma predominância, né, mas vai de contra aos dados do IBGE, onde a nossa população é majoritária mulher. Majoritariamente feminina, exato. Então, assim,
é algo que a gente precisa se atentar e ver, opa, por que está acontecendo esse tipo de situação? E quando nós vamos agora discutir um outro dado, doutor, como é, os senhores fizeram também levantamento de idade, faixas etárias? Como é que é? Isso, a gente deu uma analisada, né? Vou só confirmar aqui para Fica à vontade. A gente não falar nenhuma besteira com relação à faixa etária, né? Mas o que a gente percebe é que em 2024 a gente teve um público, né? Digamos assim, público não, né? As vítimas, né, desses acidentes de trânsito aconteceram mais na faixa etária entre 18 e 25 anos. Né? Então, aquela primeira fase adulta ali, em 2024. Já 18 a 25, bem jovens mesmo, né? Os jovens adultos, né? Já em 2025, esse dado de 18 a 25 diminui um pouco e cresce entre 26 e 35 anos. Então, essas duas faixas etárias, elas são majoritárias. Né? Elas representam aproximadamente cerca de 30%, né, dos casos nessa faixa etária. Então, só que a gente tem um dado muito importante. Aqui no estado de Rondônia, a gente tem diversas dificuldades. Então, aqui vai um apelo meu para a população mesmo. Uma das nossas dificuldades é os institutos médicos legais. Se chegar em todos os municípios, então a gente não tem base dos IMLs, né? O IML não faz parte da Polícia Científica. Aqui no estado de Rondônia, é o único estado do país onde ele faz parte da Polícia Civil. Ele ficou na Polícia Civil, né? Quando criaram a Politécnica. Isso. E o que acontece? Pela grande extensão territorial, né, de Rondônia, eles não têm base em todas as cidades. Né? E tem algumas bases estratégicas ali. Mas mesmo assim, né, os médicos legistas, eles não fazem as coletas, né, de sangue quando acontece esses tipos de acidente de trânsito. Então, só para o senhor ter uma ideia, no ano de 2024, a gente teve uma cobertura toxicológica. O que seria essa cobertura toxicológica, né? Só para a gente entender. Seria assim, a quantidade de casos que aconteceram acidentes e apenas um valor representa aquela quantidade que foi testada a sua toxicologia. Ou seja, uma representatividade de todos aqueles. Então quer dizer que então você está dizendo que não fez todos os casos? Não. Porque os médicos não coletaram essas amostras. Para a gente fazer os exames, esses exames, eles precisam coletar as amostras nos institutos médicos legais, né, daqui de Rondônia. E eles não estão coletando. Doutor, mas quando o perito é chamado lá na cena do acidente, ele pode fazer coleta também? Não. Porque o perito criminal, ele vai tratar e vai fazer o que a gente chama de exame perinecroscópico. O que é esse exame perinecroscópico? É o exame externo do cadáver. Sim. Né? Então ele vai ver as lesões, mas ele não vai entrar a fundo não vai ser invasivo cadáver. Com o cadáver. Não existe amostragem. Porque o sangue ele pertence ao cadáver e seria uma amostra invasiva, seria interno ao cadáver, não seria o exame externo, que é o que é de responsabilidade do perito criminal. O médico legista, sim, ele sim é o responsável pelas vestígios, evidências que tem dentro do cadáver. Isso. E aí o sangue, né? E não só o sangue, o humor vítreo, que é o líquido que tem nosso olho, que também dá para fazer o exame de alcoolemia. O conteúdo estomacal em casos de envenenamento. A gente tem também, às vezes, análise do rim, do fígado, dependendo do tipo de ocorrência. A gente teve uma cobertura em 2024 toxicológica de apenas 10%. Ou seja, de um universo de aproximadamente 400 acidentes com vítimas fatais em 2024, apenas 40 chegaram no nosso laboratório para ser analisado. Então é baixíssimo. Né? Esse número cresceu em 2025. Né? A gente fez um trabalho de conscientização com os médicos, mas ainda assim é baixo. Esse número cresceu para 25%. Então quer dizer que o quê? Que a cada 4 acidentes, né, com vítima fatal, está sendo coletado para exame. Mas, doutor, não existe nenhuma norma, nenhum protocolo estabelecido? É exatamente isso que eu iria entrar e falar agora. Existe a resolução do CONTRAN, que fala que em casos de acidente de trânsito com vítimas fatais é obrigatório o exame de alcoolemia. Não está no livre-arbítrio, então, não. É algo do legista. Que ele tem que se fazer. Sim. Né? E aí eu acho que
até essa minha fala aqui reforça para que quem está assistindo o vídeo e acontecer esse tipo de situação, vá lá, cobre, né, do IML, cobre do poder público esse tipo de coleta, que é importante para que a gente possa ter mais dados, para que a gente possa, muitas vezes, auxiliar os acidentes de trânsito, né, porque às vezes a gente determinar se teve ou não teve uso de álcool pode mudar a causa do acidente, né, a gente pode ver por o perito criminal, ele pode ver por outra perspectiva, muitas vezes auxiliar em seguro, né, de vida, que às vezes as familiares têm direito, né, então a toxicologia ela pode dar esse auxílio também nesses casos. Mas, doutor, nós estamos falando das vítimas fatais, né, dos cadáveres, né? Isso. E a pessoa envolvida, às vezes o condutor aqui que atropelou alguém, essa pessoa está viva. Aí a resolução do CONTRAN também se aplica? Tem que fazer coleta nela? Então, nesse caso, o artigo que eu estou citando do CONTRAN é para as vítimas fatais, ou seja, dos cadáveres. Os cadáveres, né? Mas, contudo, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né, ele fala que em acidente de trânsito qualquer ou fiscalização onde o poder público ele sinta a necessidade de fazer o exame de alcoolemia, é obrigatório fazer. E aí ele decide se quer fazer ou não, e aí ele vai ser conduzido para a delegacia para prestar alguma coisa. Se o policial ele detectar que aquela pessoa ela está com estado alterado, ela pode ser presa, né, em flagrante. Né? Um médico também pode fazer isso, um delegado. Então, é algo que assim, ele não é obrigado a fazer, contudo vai ser autuado, né? Vai ser registrado lá, vai ter os trâmites que acontecem quando a pessoa pega numa blitz de lei seca. Então, nesses casos, se a PRF, na BR aqui, né, em Rondônia, houve um acidente e essa vítima, ela sofreu só um acidente que não foi letal, né, e aí, nesse caso, pode ser feito o exame de alcoolemia e aí vai ser feito o bafômetro mesmo. Né? Então, ela está ali, ela faz o bafômetro. Ela está viva, faz o bafômetro mesmo e verifica. O bafômetro está dentro da capacidade do próprio policial. Isso mesmo. Porque não invade, não é invasivo. Isso, não. Ali a amostra o bafo, né? Isso, exatamente, sai, o ar exalado, né, a gente chama. Então ele está fora, já não tem invasão do corpo. Né? Então, tá. Por isso que o bafômetro ele pode. Isso, o bafômetro sim. E o camarada pode dizer não também, né? Não quero produzir provas. Isso mesmo, ele pode rejeitar. Pode se entregar, né? Que você não quer fazer. Não quer dizer que ele está isento de qualquer punição, né? Exato. Ele vai seguir os trâmites que a própria lei determina. Tá, doutor. E o bafômetro, por exemplo, ele só vai me detectar álcool? Nesse caso, sim. Pois é, doutor. E aí, o pessoal que cheirou uma carreirinha, que fumou um baseado, como é que fica aí? Isso aí, infelizmente, vai ser feito o exame clínico, né? Então, nesse caso, o policial ele pode detectar que tem sinais de que a pessoa não está bem... Dentro dos padrões comportamentais desejáveis? Exatamente. Ele vai dar uma olhada ali, vai ver que a pessoa não está muito bem, e aí vai encaminhar, porque Aí encaminha para o IML. Vai encaminhar para o IML, na verdade vai encaminhar para a delegacia. Sim, a princípio. E a delegacia ela vai solicitar do IML. Mas nesses casos a gente tem percebido que não tem sido comum o surgimento de amostras de exames de drogas e álcool em pessoas vivas. Não tem chegado no laboratório. Então não é uma prática que tem acontecido. Isso quer dizer que é uma casuística? Não sei dizer. Não tenho essa informação. Né? Mas que, de fato, na toxicologia a gente não tem recebido esse tipo de situação. Ou seja, vítimas de acidente de trânsito que não morreram e está sendo feito pedido de exame de alcoolemia, exame de drogas, de uma forma geral. Não tem acontecido isso. Tá. Doutor, vamos pegar essa cadeia aí. O IML, o médico legista, ele vai coletar só a amostra. Isso. Vamos entender um pouco como é que funciona, né, a dinâmica, né? Então, digamos que aconteceu um acidente, né, na BR, e aí tem vítima fatal. Tá? Então, nesse momento, aí o corpo ele vai ser recolhido para o IML, vai ser feito o exame tanatoscópico, ou seja, o exame, a autópsia, a necrópsia. Né? E aí, durante a necrópsia, o médico ele vai entender que é ou não necessário um exame complementar toxicológico. De fato, a toxicologia é algo que subsidia o laudo do médico. Contudo, o único exame que é obrigatório é o exame de alcoolemia em casos de acidente de trânsito. Então, esse sim, o médico ele tem a obrigação de coletar. Sim. E essa obrigação é que não está sendo cumprida aqui no estado de Rondônia. E não está sendo cumprida.
vamos ficar à vontade aqui, né? Então, a gente está aqui para tentar, né, conscientizar a sociedade até das pressões que ela deve fazer, né, sobre os gestores públicos. Por displicência, né, ou por, sei lá, está faltando seringa para o cara, né, coletar. O que está vindo? É dificuldade operacional? É atitudinal? Onde é que a gente está esbarrando aí? Acho que é uma soma de fatores. Acho que a gente pode perceber que existe uma déficit, né, talvez estrutural, né, não existe base, muitas vezes os médicos eles não têm condições, né, de fato, eles fazem muitas vezes as necrópsias nos próprios hospitais, eles não têm base, né, uma base, uma estrutura para fazer a necrópsia, né, então ele não tem estrutura suficiente, ele não tem muitas vezes material, né, e não sei, a gente não dá para falar um pouco mal dos colegas, né, mas pode ser que em alguns casos, eu não sei, né, não posso afirmar, mas pode existir um pouco de vontade, talvez, né, mas é algo que é mais sensível, a gente acaba que por ética profissional a gente não vai dizer que algo está, né, mas que pode existir uma soma de fatores, sim. Tá. E pode existir também uma ação, né, de conscientização interna das próprias corporações aí, no caso o IML, né, que ele está dentro da estrutura da Polícia Civil, né, isso, de conscientizar mesmo, lembrar, né, a gente tem feito esse trabalho, né, como perito da toxicologia, a gente tem conversado com o IML, a gente viu, recentemente eles publicaram uma normativa, né, interna lá da Polícia Civil, conscientizando os médicos de fazer essas coletas, né. Então, acredito que deve melhorar nos próximos meses, né? Esse ano 2026 deve ter um aumento nesse número, nessa cobertura, tá? Mas ainda é déficit. Deixo aqui um adendo de que eu parabenizo o IML de Ariquemes. Ariquemes tem, assim, cada vez mais evoluído e a gente tem recebido muitas amostras deles. A cobertura toxicológica dele é completamente diferente dos outros IMLs, a gente percebe que existe esse cuidado maior no município de Ariquemes, então a gente já parabeniza o pessoal aqui parabéns, do IML então, de Ariquemes. Né, os médicos legistas. Os médicos legistas lá são... De Ariquemes, olha aí. A equipe também lá, né, são bem cuidadosos, sempre estão em contato com a gente, né, então eles estão bem à frente assim, dos outros IMLs. Assim. Doutor, uma situação aí que me veio à cabeça. A pessoa envolvida no acidente, ela está viva, não morreu ainda, né, pelo menos. Chega aquela equipe do SAMU, do bombeiro, que tem médico ali, né? Ele não é médico legista, mas ele foi para socorrer, ele é médico, né? Ele pode também fazer a coleta ali, por exemplo, de uma pessoa que está inconsciente já, que ela não vai ter como dar o consentimento dela ou não. Ou vai ter que esperar ela morrer para o ML fazer? Como é que é ou não? É algo sensível, é difícil a gente responder assim, né? Eu acredito que eu não tenho esse conhecimento jurídico. Sim, porque é uma questão, né, jurídica, de produção de provas. De fato, como ele está vivo, ele precisa ter a consciência, ou alguém da família autorizar. Eu acredito, né? Acredito que essa seria a forma jurídica mais correta. Né? O problema ele vai ficar 3, 4, 5, 6 dias no hospital até morrer, né? E aí, quando morre, faz a coleta. A gente já não pega mais. Já não pega mais. O álcool, ele vai se degradar ali entre 12 e 18 horas. Sim. Então, basicamente, a gente não vai conseguir mais encontrar álcool no sangue. Vai ter um marcador biológico para encontrar na urina, mas aí não vai representar a quantidade. Né? Então, não é uma ligação direta, porque a nossa própria lei, ela traz valores quantitativos. Sim. Né? Então, a gente tem um valor ali que determina se esse tipo de atitude vai gerar uma infração administrativa ou vai gerar vai virar crime, né? Vai ter uma pena que a pessoa vai ter que cumprir, né? Ou ela vai ser uma pena mais forte ou uma pena mais branda. Tá? Então ela pode deixar de ser crime ou não. Existe uma infração administrativa até um valor, acima desse valor já vai responder por crime mesmo, crime de trânsito. Sim. Então a gente tem que avaliar esse tipo de situação. Porque pelo que deu lá no exame, presumo-se que é uma ingestão, uma quantidade que... Isso, se a gente for falar em valores, é aproximadamente acima de 6 decigramas por litro de sangue. Ou seja, 10 gramas de álcool a cada litro de sangue. Um homem de 90 quilos, para ele atingir isso daí, tomando cerveja, seria mais ou menos quanto? É muito pouco. 3 latas de cerveja, já dá 2 isso. latas já vai dar mais ou menos por aí. Lata de cerveja tem o quê? 5% de etanol, né? Recentemente a gente fez um estudo, um caso, né, de um acidente de trânsito que ele
deu aproximadamente 20 decigramas, e a gente fez as contas, dava mais ou menos umas 12 latinhas de cerveja, né? Ou meio litro de vodka, por exemplo, de uma garrafa de vodka. Destilado, né? E o destilado é um pouco maior, então um volume menor que para ser ingerido. Então, a gente fez essas contas, né? Só para ter como base. Mas aí, para a população entender um pouco desse valor, para o pessoal, o público que está assistindo, entender um pouco desse valor, qual foi a média que a gente tem encontrado das vítimas de acidente de trânsito? Né? A gente tem encontrado, só para olhar aqui, só para a gente não falar besteira, a gente tem encontrado uma média de aproximadamente 19 decigramas por litro. Ou seja, esse valor é 3 vezes maior do que o limite legal. Sim. O limite legal é o quê? 6 decigramas. Ou seja, acima de 6 é crime, abaixo de 6 é infração administrativa. Porque a nossa lei é 0. Nossa lei, ela não permite nada. Tá. Mas existe esse fator limitante. Esse valor é 6 decigramas por litro. Aí ela só vai pegar multa e tal. Isso, abaixo de 6 é uma infração administrativa. Né? As penas são mais brandas. A partir de 6 é crime. Né? E a gente tem encontrado o quê? Nessas vítimas, nessas pessoas que morreram? 19 de média. 3 vezes. 3 vezes, um pouco mais do que 3. Então, assim, em 2024 e em 2025, muito parecido os dois valores. Então, assim, é um número muito alto. As pessoas não estão só bebendo uma cervejinha e dirigindo, elas estão bebendo muito. Sim. E muitas vezes a gente vê que o pessoal, às vezes, eu só tomei só uma taça de vinho e fui pego na Blitz. Sim. Eu fui pego, mas não é isso que a gente está encontrando. Doutor, nós falamos dos dias da semana, já vimos lá. Mas tem também, assim, datas festivas, períodos festivos, para Carnaval, Natal? É uma informação importante, a gente não fez essa análise, mas é algo que a gente pode estar trazendo nos próximos estudos aí. Sim, né? Que os períodos, né? Isso, a gente não fez isso aí. Né? E até períodos fora de uma época estabelecida, né? Que, por exemplo, você tem uma feira agropecuária, um festival de praia. Tipo, durante a Expogipa, a Expoária, né? Tem o trânsito aumenta nas BRs, né? Então fica mais iminente, tem as festas, né? Sim, mais, exato, né? Bom, e tipo de carro, isso aí também... Porque, assim... Olha, uma coisa que... Uma diferença cultural que me impactou muito quando vim morar em Rondônia, é que lá no Rio de Janeiro, se você vê alguém com uma caminhonete, pelo menos no tempo que eu morava lá, né? Você presumia de cara que aquela pessoa tinha uma propriedade rural ou um comércio e que ela precisava carregar alguma coisa e tal, né? Em Rondônia, que eu vim conhecer caminhonete como carro de passeio. Sim. Né? O pessoal usa muito aqui. Eu achava o negócio até assim meio, entendeu? Assim, meio incompatível, né? Sim. Mas é que eu vi que é costume. Isso começou aqui porque as ruas não tinham, não eram asfaltadas, não eram pavimentadas, a cidade cresceu muito rápido, né? Sim. Então, tinha muito buraco na rua, então as pessoas tinham opção por carros altos, né? Sim. Jipe, caminhonete, para superar essas condições das vias, né? Mas depois se associou também a uma questão de padrão econômico, social, né? Mesmo pessoas que só transitam em vias asfaltadas e tal, mas ela é um padrão socioeconômico mais alto, ela já opta por ter uma caminhonete, tal, não sei, que é um carro utilitário, ou deveria ser, né? Sim. Então, há essa tipologia também dos veículos, ela é levantada também? Sim. As principais vítimas desses acidentes eram motociclistas. Então, assim, em 2024 esse número foi 76%, e em 2025 esse número foi 80%. Então, 80% das vítimas que morreram, né, de acidente de trânsito que estavam alcoolizadas eram motoqueiros. Então, isso aí chama um dado alerta na nossa cidade, isso no estado inteiro. A cidade é para o estado inteiro. E aí esse número fica muito próximo aqui em Porto Velho também. Algum ou outro município diminui um pouco, mas esse dado, né, para motociclistas é muito alarmante. A gente vê que está uma certa demasiado. Né? Não tem uma distribuição ali muito parecida entre veículos em automóveis, né, em caminhonetes, né, em carros de passeio, né, digamos assim. Mas a letalidade nesse caso também, doutor, ela vai estar associada à ausência de carenagem, né? Exatamente. Então, exatamente. Isso a carenagem é ele, né? Isso requer uma atenção muito maior, né, por parte de quem está conduzindo, né, esse veículo. Então, assim, a moto, ela requer um cuidado maior, uma atenção maior, né? E a gente percebe que no trânsito, se a gente for olhar no dia a dia, né, com todos os respeitos aos motociclistas, mas a gente percebe que há
uma impaciência, a gente percebe que há um aumento maior na infração de leis, né? A gente percebe que eles têm mais, cortam sinal, não respeitam cruzamento, não respeitam placa de pare. Aqui em Porto Velho a gente tem muitos cruzamentos, né? Por causa da dinâmica de trânsito. A cidade é um xadrez, né? A cidade é um xadrez sem rotatórios. Principalmente na região do centro, né? Principalmente na região do centro ali. Então aquelas ruas ali, praticamente todo dia tem acidente. Mesmo que não envolva álcool, né? Então ali, por causa de falta de respeito, maioria deles por parte de motociclistas. Então assim, é algo que o poder público ele deve focar suas ações em cima desse público. Né? A gente mais ações de conscientização em cima de motociclistas, né? Quem são os outros fatores? Aí entram um pouco os caminhoneiros, né? Porque ali geralmente há uma falta de respeito quanto à legislação, a respeitar os horários de trânsito, há também utilização de outras drogas, né? Como por exemplo cocaína, o rebite. Né? É uma casuística muito grande o rebite aqui em Rondônia. E qual é a substância mais de rebite que está presente? É anfetamina? O clobenzorex. Clobenzorex. O que ele é? Ele é um estimulante, né? Parecido com um êxtase, por exemplo. Então ele vai dar uma estimulada ali. E esse rebite ele é proibido no Brasil. Né? A intenção dele é superar o sono, né? A ideia dele é fazer com que a pessoa tenha menos sono, né? Fique mais atenta, mais acordada. Por isso que ele é uma droga classificada como estimulante do sistema nervoso central, né? Então o clobenzorex ele tem esse efeito aí. E aí as pessoas têm que tomar cuidado. Os motoristas, né, os caminhoneiros, eles têm que tomar cuidado. Porque não só a gente encontra clobenzorex, a gente já encontrou o próprio êxtase, o MDMA. MDA, nesses comprimidos que são vendidos como rebite, a gente já encontrou sibutramina. Sibutramina é uma droga que ela é utilizada como anorexígena, ou seja, para emagrecimento, mas ele tem efeito colateral à perda de sono. Então, o pessoal, os traficantes que fazem esses comprimidos estão usando esse tipo de substância para substituir muitas vezes, porque ele não tem acesso ao clobenzorex, ele utiliza ali também no meio. Então, tipo assim, não existe. Tem que ter muito cuidado. Esse tipo de substância não Doutor, e vamos fazer um alerta aqui, né? Porque o indivíduo, vamos dizer que ele dê a sorte de não se envolver em nenhum acidente de trânsito. Mas o que ele está fazendo com o corpo dele, realmente, quando ele consome continuadamente isso daí? Exatamente. Quais são as sequelas desse uso continuado? Olha, a gente tem muitas sequelas que podem acontecer, né? Se a gente está falando desse tipo de substâncias, de drogas, elas são tóxicas para o organismo, né? A gente pode ter danos hepáticos, principalmente, porque a maioria delas são drogas que são orais, né? Por via oral. Tá? Então, força o metabolismo, né? Isso, e aí essa droga ela vai ser metabolizada pelo nosso organismo e vai ser metabolizada pelo fígado principalmente. Né? E aí, por essa grande quantidade, são drogas que o nosso organismo ele não está preparado para processar, então vai sobrecarregar o nosso organismo, principalmente o fígado. Né? Pode ver algumas drogas que forcem também um dano aos rins, né? Então vai dar um problema renal, muitas vezes, danos cerebrais, porque afeta o nosso sistema nervoso central. Então a gente tem aqueles problemas de uso de droga e descontinuação de droga. Então a gente tem picos, né, de concentração desses estimulantes no nosso organismo, e a gente tem os vales. Ou seja, nesse momento de vale, pode vir problemas psicológicos associados, como depressão, ansiedade, né, alguns distúrbios mentais que podem estar causando a esse indivíduo. Né? Então, assim, é algo que mexe em todo o nosso sistema. Nos hormônios, na quantidade de hormônios que é produzido, no nosso sono, qualidade do sono, e aí por aí vai. Então, o cara destrói sua vida, seja num acidente, seja, né, a vida em si, porque... O próprio organismo, né? O próprio organismo não vai aguentar, né? Nós vamos para mais um breve intervalo, já voltamos com o nosso Rondocast Saúde, hoje conversando com o Dr. Arthur Santana. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado.
A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Estamos de volta com o nosso Rondocast Saúde. Hoje é sexta-feira, você já sabe, né? Toda sexta-feira a gente aborda a saúde, segunda-feira cultura, né? Nas terças-feiras direitos, quarta-feira política, quinta-feira falamos de cidades e às sextas-feiras nós falamos de saúde. Estamos falando aqui de algo que impacta muito a nossa saúde pública, que são as demandas de atendimentos de emergência, derivados de acidentes de trânsito. Então, estamos conversando aqui com um perito criminal, ele que é doutor em Química também, o doutor Arthur Santana, falando sobre essa influência do álcool na ocorrência de acidentes, mas que a gente sabe também que não é só o álcool, né? Vão outras substâncias também aí, né, doutor? Doutor, e qual é o percentual de resultados, né? Vocês... Tá, a amostragem já não é um número, né, ideal, alto, né, tão alto, né? Isso. E dessas amostras que chegam até os senhores, né, que aí os senhores vão fazer os testes, qual é o grau assim de positividade desses resultados? Certo. Olha, a gente percebeu, né, que em 2024 o percentual de positividade, ou seja, aqueles amostras que deram positivo, que chegaram lá no laboratório de acidentes de trânsito, em 2024 foi aproximadamente 54%. 54%? Né? Então, 54% das pessoas que se acidentaram com vítimas fatais estavam alcoolizadas. Uhum. Né? E em 2025 esse número caiu um pouco. Isso quer dizer que o quê? Como a gente aumentou um pouco da nossa amostragem, né? Como a gente está mais representativo, ele vai acabar ajustando um pouco mais esse valor. E ele caiu para 48, não caiu muito. 54 para 48, então ele está só dando aquela pequena oscilada que pode até acontecer entre ano e ano, né? Então, esse valor, ele está um valor considerável. Sim. Frente aos dados nacionais. Então, se a gente faz uma comparação nacional, né, aqui a gente está com aproximadamente o quê? Vamos fazer uma média ali de 50%, né, dos acidentes de trânsito, as pessoas estão alcoolizadas, né? Já um panorama nacional é aproximadamente 25%. Então, nós aqui em Rondônia estamos com o dobro desse valor. Né? Então, assim, é muito alto. É muito alto. Né? Então, a gente, assim, é como se a cada 100 acidentes de trânsito, 50 tinha álcool envolvido. Assim, é um número bem, bem alto. Né? Gente, vamos pensar aí, né? Antes de beber, né? Que depois que beber, o raciocínio já, né? Já fica comprometido. Não vamos pensar antes de ver. Olha, uma coisa assim que funciona muito, né? Para toda e qualquer substância que você achar que precisa, para você se desinibir, para você dançar, curtir, né? Assistir um show, coloque duas coisinhas na cabeça. Primeiro, coloque um propósito em tudo que você faz. Você precisa realmente de uma substância para fazer tudo isso? E segundo ponto, você acha que você faz isso melhor? Você acha que vai fazer sexo melhor porque está alcoolizado? Você acha que vai assimilar mais de um filme, de um show, porque está alcoolizado? Pense nisso, coloque um propósito. Talvez você consiga reduzir, né, o uso dessas substâncias. E quando eu falo substâncias, é lógico que eu estou querendo exatamente falar das outras também. Né? Talvez você não precise. Ninguém é escravo de nada, não, rapaz. Você consegue se libertar desses negócios, hein? Entendeu? E com muito cuidado com o álcool, porque o álcool é social, né? O álcool é aquela droga que você chega na casa de um parente e ele oferece para você. Sim. Né? O acesso ao álcool é muito fácil. Né? Eu venho do Nordeste, né, Sfats? Então, eu sou natalense.
Essa de Natal? Isso. E aí lá no Rio Grande do Norte é assim, você vai na casa de um colega, de um amigo, acho que é uma lapadinha de cana, né? O pessoal já oferece, né? Então acho assim, já é social, né? É bem social mesmo. Assim, e é um desaforo não tomar, né? Sim, sim. A pessoa fica chateada porque não tá bebendo um pouco, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Como a gente está falando um pouco de saúde, é importante a gente falar sobre também um tema, um assunto que é importante a gente falar um pouco, que é redução de danos, né? Sim. A gente não... a gente não pode vendar os olhos de que existe o uso dessas substâncias, seja ela lícita ou ilícita, mas a gente pode trabalhar com o quê? Com a redução desses danos. Eu trabalhar com um manejo melhor. Tá usando álcool? Usa o álcool, usa um álcool em casa, no seu ambiente controlado, use na sua residência, que não vá pegar um transporte, né, que não vai fazer mal a uma pessoa, que não vai causar uma confusão. Você usa maconha, você utiliza dessa substância para muitas vezes ao final do dia relaxar. Vamos trabalhar com a redução de danos? É necessário fazer isso? Eu preciso fazer todo dia, né? Eu uso 2 vezes ao dia. Será que se eu reduzir isso para uma vez, eu não vou estar tendo uma redução, uma melhora? Sim, né? É porque a gente conhece, né, inclusive, doutor, pessoas aí que... eu conheço um amigo meu, né, que ele conseguiu parar com diversas, né, substâncias e tal. Usava, graças a Deus, conseguiu se libertar quase todas. Mas ele fala assim, a maconha eu não posso, senão eu morro, porque eu tenho asma. Outros têm epilepsia, né? Então, aí o que eu questiono, meu amigo, é o seguinte, né? Hoje está liberado já os remédios, né? Só que ali o médico, o farmacêutico, eles trabalharam aquilo ali. Aí o médico tem uma posologia, né? É diferente você fazer um cigarrinho e fumar, entendeu? Então, assim, se você realmente, né, quer se tratar da sua doença, e essa substância já inclusive é utilizada há séculos na homeopatia. Só que na homeopatia, dentro daquela dinamização e diluição, né, o quantitativo de moléculas é mínimo, inclusive se até questiona, né? Pegando o número de avogado, né? Se cada vidrinho daquele realmente tem a substância. Mas aí tem aquele conceito da dinamização da energia, né? Mas tudo bem, que não seja homeopatia, seja realmente aí o fluido da coisa lá e tal, mas dentro de uma posologia, né? Definido por um médico, né? Cuidado aí, você que gosta de se autoprescrever, né? Cuidado. É perigoso. Se a gente fala da maconha, né, o princípio ativo dela, digamos assim, a substância que causa o efeito, né, é o delta-9 tetrahidrocannabinol, né, que a gente chama de THC. Tá, eu conheci só como THC, o delta-9... É o nome dela completo. Tá, né? Tudo bem. E aí, o THC é a substância que vai causar esse efeito, mas a maconha ela tem outras substâncias que têm efeitos positivos e que não causam efeitos psicotrópicos, né, que não tem efeitos sobre o sistema nervoso central, por exemplo. Né, a gente tem o canabinol, o canabidiol. Essas substâncias elas não têm efeitos e têm, digamos assim, efeitos terapêuticos bons. Né, tem sido combate contra Alzheimer, Parkinson, né, esse tipo de doença, contra convulsões. Né, então tem várias outras funções que essas moléculas elas possuem. Então a gente precisa quebrar também um pouco desse preconceito. Né? Ela é uma planta, tem essa substância que é proibida, essa substância ela é proibida, né? Mas agora, quem separa essas substâncias é exatamente o profissional de farmácia, de bioquímica, né? Especializada, né? Manter esse controle, tem que ter um controle muito rígido, porque uma dessas substâncias está lá, que é o THC, e essa substância ela é proibida no Brasil. Sim, exato. Então, por mais que a gente entenda que toxicologicamente o THC ele não mata uma pessoa, mas o que ele causa? Ele causa danos cerebrais ao longo do tempo. Seu uso cronicamente vai causar danos cerebrais. Já existem estudos sobre isso. A gente vai, de fato, uma ação direta que o THC causa na pessoa é essa dificuldade de direção. A pessoa fica mais lenta, a reação fica dispersivo, mais lenta, diminui essa capacidade de resposta, de reação. Então, para dirigir, é um fator importantíssimo. Você não pode usar a sua maconha e dirigir.
Já que a gente está falando sobre álcool, trânsito, né? Então é importante a gente entender, eu não posso, usei minha maconha, eu vou lá e dirijo. Não, eu perdi essa capacidade de reação, né? E o nosso Código de Trânsito, mais uma vez, ele fala que não é só proibido o álcool, é proibido o álcool e outras substâncias psicoativas, substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central. Sim. Né? Então, a maconha, né, o THC é uma dessas substâncias, como a cocaína, como os benzodiazepínicos, né, como os antidepressivos, né, de uma forma geral. Então, esses também acabam que são psicotrópicos. E você que está tomando remédios prescritos, né, que afetam, né, tem esse bom senso. Você está em tratamento, você não está nas mesmas condições que as outras pessoas. Você está numa situação especial, você está em tratamento. Né? Então, né, use esse seu tratamento para salvar a sua vida, não para colocar em risco a sua e dos demais. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né, doutor? Seria isso mesmo. Bom, tá, doutor, nós falamos aqui, então, agora vamos falar um pouco dos acidentes em geral, né, saindo a questão do álcool, nós falávamos que tem outras causas, né, por que nós vamos falar disso aí? Porque, seja o álcool, seja outra substância, uma questão da pessoa em si, seja esses fatores que nós vamos falar agora, todos eles vão gerar acidentes e vão sobrecarregar nosso sistema de saúde, certo? Então, veja aí, né, algumas coisas dependem de você, outras não, mas você pode ficar alerta também em relação, por exemplo, aos fatores ambientais. Né? Os fatores do ambiente, quais seriam os principais, doutor? Olha, a gente, quando acontece um acidente, a gente se desloca, né? A gente é acionado, pode ser acionado de diversas formas. Né? A gente pode ser acionado via CIOP, que é o controle ali de ocorrências, né? O centro de comando de ocorrências. A gente pode ser acionado pela PRF, a gente pode ser acionado pela Polícia Militar. E aí a nossa base é acionada, a gente se desloca para o local. Chega no local, a gente vai olhar essas condições. Quais são essas principais coisas que a gente vai dar uma olhada lá para poder começar a analisar o ambiente? Né? A gente vai olhar a condição do asfalto. A condição do asfalto era favorável? Estava em dia, tinha buracos, não tinha buracos, estava asfaltado, era um chão de barro, era um calçamento, era um asfalto novo, velho. E aí a gente já olha outro fator que está no asfalto. Esse asfalto, ele estava molhado? Não estava, estava seco. Choveu ou não choveu? Está chovendo? Né? No momento na hora da perícia? Será que na hora que aconteceu o acidente não estava? Né? Então isso aí a gente pode descobrir por vestígios que deixam no local. Né? Vão existir diversas técnicas para a gente entender esse tipo de situação. Essas são primeiras assim, na via. Né? Aí a gente vai olhar o quê? As placas de sinalização. Existia placa de sinalização? Digamos que seja um cruzamento. Quem era preferencial? Né? Era permitido converter à direita? Não era? Tinha um sinal? O sinal estava fechado, estava verde? Né? Essa sinalização era uma sinalização de pare obrigatório? Né? Então, essa sinalização ela foi respeitada? Não foi? A posição do veículo no momento da via indicava que ele tinha respeitado essa sinalização ou não tinha respeitado essa sinalização, né? Então tudo isso a gente vai analisando, aí vai fazendo medições para saber existe um comércio na esquina que tem uma câmera de vigilância que auxilia a gente a determinar a dinâmica do acidente. Isso aí contribui muito e ajuda para a gente ir chegar no mesmo resposta. Né? Que mais que a gente pode olhar? Esse acidente, ele aconteceu durante o dia ou durante a noite? Foi durante a noite. Ok. E como que estava a iluminação pública daquele local? Era visível ou não era visível? Né? Tava claro a situação? Não estava claro e naquele lugar tinha um buraco. Né? Então esse buraco fez o quê? Fez o motorista fazer uma puxada levemente para a direita, puxou o volante e aí isso fez com que o acidente acontecesse. Né? Então pode se iniciar daí. Né? Não necessariamente é um álcool, não necessariamente é uma cocaína, é uma maconha, não necessariamente perdeu o volante, né? Perdeu a condição ali de conduzir o volante, perdeu a atenção, estava mexendo muitas vezes no celular, que também hoje em dia é um problema, né? O uso do celular no trânsito. Né? Então é bem problemático essa questão, todo mundo está 100% conectado, né? Cronicamente, a gente até brinca assim, né? Cronicamente, eu estou cronicamente online. Ainda mais com aqueles programinhas de itinerário, como é que chama? Isso, o Google Maps, o Waze, né? O cara às vezes fica... E aí você fica olhando muitas vezes, né?
E é próprio WhatsApp, às vezes você fica respondendo, né, as pessoas e tudo mais, então assim, é bem complicado. E como é que a gente percebe isso até no dia a dia, se vocês pararem para perceber? Vocês estão no sinal. Aí o sinal abre e o carro da frente não sai. E pode ter certeza que tá no celular desatento. Então, se ele parado, ele perdeu a atenção, imagine ele em movimento. Né? Então, assim, é um fator que contribui. Né? E aí, todos esses fatores a gente analisa na hora lá da cena do acidente para saber quem é que causou o acidente, né? Quem deu causa ao acidente. Né? Então, a gente reconstitui a cena, faz a dinâmica, né? Vê, existiam 2 veículos, né? E a gente vai caracterizando tudo isso aí. Né? Caracteriza o veículo 1, caracteriza o veículo 2, e aí vai fazendo toda a inferência para chegar num resultado, dizer, olha, o veículo 1 é quem deu causa ao acidente que envolveu o veículo 2. Né? Então é nisso aí mais ou menos que a gente trabalha. E falando juridicamente, né, doutor, lembrar que você pode ser condenado até a prisão, até a perda de liberdade, que é o bem mais precioso depois da própria vida, é a liberdade. Tá? Isso jamais vai repor uma vida. Né? Vou indenizar a família da vítima. Isso não chega aos pés do valor de uma vida. Juridicamente, se a gente falar, se a gente pensar, geralmente, por exemplo, morte no acidente de trânsito, geralmente é homicídio culposo. Geralmente. Geralmente é homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Isso. Né? Geralmente. Mas, por exemplo, recentemente teve aquele caso daquela aluna de medicina que matou um idoso aqui, Porto Velho, né? Sim. Que ela, ali foi deliberado. Ali a gente vê caracterizado a vontade de causar dano. Né? Então ela entrou deliberadamente ali, obviamente, respeitando, não estou querendo fazer juiz ao caso. Mas assim, se a gente analisar rapidamente, a gente vê que ali tem uma vontade. No mínimo, um dolo eventual. Ela assumiu o risco, né? No mínimo. Foi deliberado dela assumir o risco. Isso, a gente pode falar de um homicídio doloso ali, sim, talvez, né? Então, não necessariamente que os acidentes de trânsito, como eu falei, vai ser homicídio culposo. Mas no geral são. Então, assim, tem que ter um cuidado. Mesmo a gente não querendo, a gente pode causar um acidente de trânsito. Né? Por estar desatento, por estar usando o celular, por usar o álcool, por usar uma droga. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é uma arma na nossa mão, né? Precisa respeitar as leis de trânsito. E evitar de colapsar o sistema de saúde, né? Acho que Pois é, a nossa grande preocupação aqui hoje, né? De que já está colapsado. Falando de saúde é isso, né? Porque temos também aqueles comportamentos, né, do pessoal que vai fazer racha, né? Que é uma forma de dolo eventual também. Você entra no racha sabendo que pode, né, resultar na perda da vida de alguém, né? E, infelizmente, é essa a nossa realidade hoje, ainda no trânsito. Né? Olha, é uma prática meio perigosa, né? A gente vê que o tempo todo, toda semana, aparece um vídeo aí de alguém se acidentando, né? Sim. Levanta, empinando a moto, né? Racha, moto, velocidade, né? E acaba caindo, se acidentando, se machucando. Acho que ali a gente precisa cobrar um pouco do poder público para ali, olha, vamos colocar uma fiscalização ali, colocar uma viatura ali o tempo todo, uma câmera de segurança. Dinheiro tem, né? Eu mesmo estou preocupado aí que meu IPVA está vencendo agora, né? Então eu tenho que botar... Seja a Guarda Civil Municipal ali para coibir um pouco, seja a PM fazendo as rondas dela, né? A gente precisa parar. Realmente ali no espaço alternativo é muito grande, né? A gente passa por ali e é só o tempo inteiro. E parece que não tem solução ali, né? O tempo todo está acontecendo. É uma zona de tolerância, né? Uma zona de tolerância. Parece que é permitido, porque a estrada não tem trânsito, é meio livre, porque é caminho para o aeroporto, né? O trânsito diminui à noite, mas aí o pessoal aproveita para fazer. Mas ele não só se machuca, ele pode causar um acidente com outras pessoas também, né? Você vê uma área de parque, né? Que era para não ser uma área de todos, vira uma terra de ninguém, né? Sem norma, sem nada. Chegamos ao final de mais um Rondocast. Agradeço aqui o doutor Arthur Santana, perito criminal do nosso estado, do nosso Polícia Técnica e Científica, doutor em Química, e que veio aqui colaborar conosco para compreendermos um pouco mais dessa sobrecarga que acontece aí no nosso sistema de saúde em função de acidentes de trânsito. Você gostou da entrevista? Mande para os seus amigos, compartilhe, ajude a gente a levar essa mensagem a mais pessoas. Doutor Arthur, muito obrigado. Muito obrigado, senhor Edson. Eu agradeço muito a vinda de pessoas como o senhor aqui, que fazem do Rondocast o que ele é, né? Graças a Deus, um jornalismo diferenciado. E que Deus nos abençoe para nos encontrarmos mais vezes. Obrigado a você que ficou até agora com a gente.
Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.